Participe conosco do programa Eclésia Santa, que está para começar, todas as segundas-feiras, neste horário das 21 horas, discutindo a santidade da Igreja e de todos nós, seus filhos. Armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti. Sob o impulso do Espírito Santo, nós iremos a ti. Igreja Santa, Senhor do Senhor. Glória a ti, Igreja Santa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, Descanse em paz. Gente, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Eclésia Santa. Nós estamos em peregrinação, por isso esse programa é gravado. Mas deixe aqui suas impressões, você que ainda não está inscrito no nosso canal, faça-o, divulgue o nosso canal. Dom Adair José Guimarães, ative o sino de comunicação para que nós possamos sempre juntos meditar os louvores e as bênçãos de Deus. Dando sequência à nossa meditação, é um tema muito bom. Talvez vocês não estejam acostumados a meditar sobre isso, mas é importante, a gente vai sempre agora trabalhar essa recorrência ao catecismo da Igreja Católica. Eu sugiro que todos vocês o tenham e façam dele um bom uso. O catecismo é fundamental para o aumento da nossa fé, a nossa perseverança. Sobretudo vocês que dão palestras, que dão catequese, que evangelizam, é bom conhecer. O catecismo ele é uma síntese, ele é um resumo daquilo que nós queremos, porque ele faz um comentário sobre o creio, depois sobre a igreja, sobre os sacramentos, sobre a vida moral, sobre a oração, enfim, esse conjunto necessário, básico, que um cristão precisa saber para não ser iludido com as suas próprias fantasias ou não saber também explicitar as realidades nas quais acredita e crê. Hoje o Catecismo nos apresenta nos números 39, 40, 41, 42 e 43 como falar de Deus. Nós precisamos ter uma linguagem para falar de Deus. A Igreja fala. Ela fala através dos seus pastores, através dos seus catequistas, dos seus evangelizadores e através da sua liturgia. A liturgia também ela é uma linguagem que fala de Deus. Mas para que nós possamos conhecer a liturgia, é preciso que nós tenhamos um conhecimento mínimo do mistério da revelação de Deus, da comunicação de Deus conosco e do mistério de Cristo, da sua Páscoa, porque a liturgia trabalha isso. Ela é uma evidência celebrativa em louvor, em adoração, em ritualidade, que nos leva a cantar os feitos de Deus no mundo por nós. Então, a igreja ela é uma linguagem. A igreja por si mesma fala. Quando você ouve o sino da igreja fala. É um toque na alma, um convite à contemplação da eternidade. Quando nós entramos numa cidade que vemos uma torre de igreja, aquilo nos lembra também, aqui é o lugar de Deus. Lamentavelmente, nós estamos vivendo esses tempos horrorosos de destruição da beleza, como está muito bem lá na série do Brasil Paralelo, O Fim da Beleza, eu aconselho que todos vocês vejam.
não se faz mais as igrejas bonitas, pouco se faz. Tem gente que faz, tem muitos padres que têm bom gosto, mas você faz hoje tendas e templos que assemelha até mesmo com uma loja, com um supermercado, com uma casa qualquer. As igrejas cheias de vidros, igrejas cheias de aspectos quadrados, não tem mais aquela harmonia. Então os nossos templos, eles vão perdendo a sua capacidade loquaz de falar, de veicular uma linguagem sobre o mistério, sobre a eternidade. Para os padres que estão aqui conosco, é muito razoável que nós tenhamos presente a necessidade de buscar os princípios, os fundamentos de tudo que na igreja auxilia como linguagem na compreensão do mistério. Que Deus nos ajude a falar dele. Ao defender a capacidade da razão humana de conhecer a Deus, a igreja exprime sua confiança na possibilidade de falar de Deus a todos os homens e com todos os homens. Esta convicção está na base de seu diálogo com as outras religiões, com a filosofia e com as ciências, como também com os não crentes e os ateus. Então a igreja, ela não foge a esta realidade, ela exerce um diálogo para a compreensão de como nós vamos falar de Deus. Por isso precisamos conhecer a ciência, precisamos também conhecer as outras religiões, porque nós entendemos que a salvação ela está na Igreja Católica. Fora dela não há salvação. Isso é uma verdade dos concílios, porque a única igreja deixada por Jesus é a Igreja Católica, é a nossa igreja. E ela tem os elementos necessários e indispensáveis para a salvação da pessoa humana. A nossa igreja ela é completa no seu culto, na sua organização, na sua hierarquia. Então, tudo na igreja conflui para uma linguagem que nos ajuda a falar ao coração do homem de hoje a respeito de Deus. Uma vez que nosso conhecimento de Deus é limitado, também limitada é a nossa linguagem sobre Deus. Reginaldo já escutou eu pregar muito sobre isso, sobre a questão da linguagem. Tudo que nós dissermos sobre Deus é pouco ou quase nada, além de levar nessa linguagem os limites humanos que nós temos. Nós expressamos na nossa linguagem aquilo que nós somos. Nós somos limitados. Nós dependemos de Deus. Só podemos falar de Deus a partir das criaturas e segundo o nosso modo humano, limitado de conhecer e de pensar. Então, como nós começamos no catecismo a respeito dessas provas da existência de Deus, que se dão a partir do mistério da criação, do mistério do homem, do mistério da sua inteligência, da sua consciência. Então, o nosso falar de Deus é marcado por esses princípios, por esses pilares que nos ajudam a compreender no interior de nós mesmos o mistério de Deus, e isso é verbalizado em palavras que nós chamamos de evangelização, de ensino, de catequese. É a dimensão da linguagem da igreja, da palavra, o querigma, o falar de Deus, está sempre marcado pelas nossas limitações, porque tudo que nós falamos ou falarmos de Deus ainda é pouco e vai levar a marca da nossa limitação. Por isso que a gente precisa
realmente conhecer em profundidade o mistério de Deus para ajudar os corações que nos ouvem a acolher esse mistério e a alcançar também a salvação. Pois a igreja, ela é indispensável, ela é conditio sine qua para que a salvação de Deus aconteça na vida dos homens de todos os tempos. Nossa igreja tem 2000 anos e ela vai continuar na história até a volta de Cristo. E todos nós, pelo batismo, recebemos esse convite para testemunhar a Deus com palavras, com obras e com atitudes. As criaturas, todas elas, trazem em si certa semelhança com Deus, muito particularmente o homem criado à imagem e à semelhança de Deus. Por isso, as múltiplas perfeições das criaturas, sua verdade, bondade e beleza, refletem a perfeição infinita de Deus. Em razão disso, podemos falar de Deus a partir das perfeições de suas criaturas, a beleza da água, dos mares, dos rios, das montanhas, das florestas, a beleza da pessoa humana. Tudo isso nos ajuda a falar de Deus a partir dessas realidades que trazem as semelhanças do próprio Deus. Aquilo que é belo traz para nós a compreensão daquilo que é Deus. Deus é belo. Aquilo que dá para nós a noção de perfeito nos remete a Deus, porque Deus é a perfeição. Então as criaturas, elas revelam, como o livro da Sabedoria 13:5 nos fala, a grandeza e a beleza das criaturas fazem por analogia contemplar seu amor. Então há um trabalho analógico de comparação das realidades terrestres com as realidades celestes, que nos ajuda, que nos permeiam também com esta capacidade de conhecer, de louvar e de amar o nosso Deus. Deus transcende a toda criatura. Deus é maior que o homem, que é inteligente, que é a sua imagem e sua semelhança. Deus é maior que o planeta Terra, do que Júpiter, do que todo o sistema solar, de toda a Via Láctea, de tudo que nós conhecemos fora de nós como fenômeno. Tudo isso traz para nós esses traços, essas singularidades de Deus para a nossa compreensão. Por isso é preciso incessantemente purificar a nossa linguagem daquilo que possui de limitado, de proveniente de pura imaginação, de imperfeição, para não confundirmos o Deus inefável, incompreensível, invisível, infatigável com as nossas representações humanas. Temos que ter esse cuidado. A nossa linguagem é limitada, a nossa compreensão também o é. De forma que os níveis da nossa compreensão, eles nunca vão chegar à perfeição de Deus. A nossa linguagem ela é sempre limitada e a gente sofre com isso. A nossa compreensão, a nossa visão, a nossa relação com as realidades são muito limitadas. E a gente precisa ter esse cuidado com a linguagem. Pois falar de Deus nem sempre é uma realidade fácil. Pelo contrário, é difícil falar de Deus, porque toda a nossa fala de Deus, ela é carregada dos nossos limites. No nosso discurso sobre Deus, nós deixamos ir junto a nossa limitação, a nossa fraqueza. Com efeito, é preciso lembrar que entre o Criador e a criatura, não se pode notar uma semelhança sem que deva notar entre eles uma atitude
de maior dessemelhança. Por mais que uma realidade seja bela e eloquente, ela é limitada em relação à perfeição do divino. Deus é o totalmente perfeito. Essa verdade é bonita. Isso é grandioso. Eu não posso querer arraigar o meu coração numa ignorância de pensar que o ser humano é capaz de Deus, é capaz de conhecer a Deus na sua profundidade. Nós o conhecemos às apalpadelas, aos poucos. Nós o conhecemos também em razão das nossas muitas fraquezas. Mas Deus é profundamente o totalmente outro que nós não vamos conseguir ao longo da nossa vida compreender na sua totalidade. Não podemos aprender de Deus o que Ele é, mas apenas o que Ele não é, e de maneira os outros seres se situam em relação a Ele. Então eu posso dizer que Deus não é a beleza que eu compreendo, Ele é mais do que isso. Deus não é o bem que eu entendo, porque Ele é maior do que isso. Tudo que nós pensamos dele leva os nossos limites. E nós atribuímos a Deus aquilo que somos. Isso é muito natural no mundo dos humanos. Ah, Deus teve fome, Deus teve frio, Deus sofreu. A gente tem essas compreensões que são compreensões antropomórficas. Eu atribuo a Deus aquilo que eu sou. Porque Deus é perfeito. Por isso Deus não tem fome, Deus não tem sono, Deus não dorme, Deus não descansa. Embora a Bíblia fala do descanso de Deus após a criação do homem, mas é uma linguagem humana através da qual Deus se revela. Então, o nosso Deus é perfeito e nós, com a nossa imperfeição, vamos tentando compreender essa grandeza inefável. Aí eu cito, que já citei aqui outras vezes, o pensamento de Tomás de Aquino, Santo Tomás. Diante de Deus, nós temos duas atitudes: apofática e catafática. A dimensão apofática, eu me sinto silenciado diante da grandeza dele. Eu me silencio, eu calo, eu adoro. E a dimensão catafática é quando eu tento falar de Deus, mas preciso entender que a minha fala sobre ele, ela reside nesses amarrilhos da nossa limitação. Então, muitas vezes, a gente cala diante de Deus, a gente tenta compreendê-lo na oração mental, na meditação, para depois termos condições de falar de maneira solene e profunda sobre ele. Portanto, fica para nós essa meditação nesse final de dia, da importância que a Igreja coloca em nossos lábios para falarmos de Deus. Não é fácil, a gente conhece quem reza, quem fala de Deus antes de falar para as pessoas sobre ele. Então, o respeito, a profundidade, a gente precisa aprender muito com os judeus nesse sentido, o respeito para com o nome de Deus. O respeito para com as conceituações que nós fazemos dele. Deus é amor e que ele nos ajude a falar dele,
principalmente com a nossa vida, com todo o nosso ser, e que Ele nos ajude a compreender cada vez melhor os desígnios do seu mistério, que nos atinge, que nos fortalece e que nos dá a alegria e o sentido da vida neste mundo. Inscreva-se no nosso canal e ative o nosso sino de comunicação. Dom Adair José Guimarães é o nosso canal no YouTube. E agora nós vamos fazer a nossa liturgia das horas correspondente à noite, para que possamos ter um repouso tranquilo nos braços de Deus. Convido você agora a rezar conosco as completas, para que tenhamos uma noite tranquila e amanhã te amanheça com o coração disponível para mais um dia de batalha, mais uma semana de luta e de vitórias. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Façamos o nosso ato de arrependimento, nosso exame de consciência sobre os pecados que cometemos hoje. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Hino pascal. Ó Jesus Redentor, do universo Senhor, Verbo eterno do Pai, luz da luz invisível, que dos nossos remidos vigilantes cuidais. Vós, artista do mundo e de todos os tempos, o sinal divisor. No silêncio da noite, renovai nosso corpo, que lutando cansou. Afastai o inimigo, vós que os fundos abismos destruís, ó Jesus. Não consiga o maligno seduzir os remidos pelo sangue da cruz. Quando o corpo cansado for da noite embalado pelo sono e a calma, e de tal modo adormeça, que ao dormir nossa carne não cochile nossa alma. Escutai-nos, ó Verbo, por quem Deus fez o mundo e o conduz e mantém. Com o Pai e o Espírito, vós reinais sobre os vivos pelos séculos. Amém. Salmo 85, a oração do pobre nos desafios e dificuldades da vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Inclinai ao Senhor vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento de minha oração. No meu dia de angústia eu vos chamo, porque sei que me haveis de escutar. Não existe entre os deuses nenhum que convosco se possa igualar. Não existe outra obra no mundo comparável às vossas, Senhor. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas, vós somente sois Deus e Senhor. Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Meu coração orientai para vós e respeite, Senhor, vosso nome. Dou-vos graça com toda a minha alma, sem cessar louvarei vosso nome. Vosso amor para mim foi imenso, retirai-me do abismo de morte. Contra mim se levantam soberbos e malvados me querem matar.
não vos levam em conta, Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão, tende pena e olhai para mim, e confirmai com vigor vosso servo, de vossa serva o Filho salvai. Concedei-me o sinal que me prove a verdade do vosso amor. O inimigo humilhado verá que me destes ajuda e consolo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Leitura breve de 1 Tessalonicenses 5, versículos 9 e 10. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer vigiando nesta vida, quer adormecido na morte, alcancemos a vida junto dele. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito, aleluia, aleluia. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito, aleluia, aleluia. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito, aleluia, aleluia. Cântico de Simeão. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Aleluia. Deixai agora o vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Aleluia. Oremos. Concedei, Senhor, aos nossos corpos um sono restaurador e fazei germinar para a vossa messe as sementes eternas do vosso reino que hoje lançamos com nosso trabalho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Juntamente com os sacerdotes e diáconos, daremos a santa bênção ao povo de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Pela nós. intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no final da vida uma morte santa. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos. Aleluia. Pois o Senhor que merecesse trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse. Aleluia. Rogai a Deus por nós. Aleluia. Desejo a você e reza conosco uma noite tranquila, um bom repouso, e na próxima segunda nós estaremos juntos, se Deus quiser. Fique na paz e um bom repouso e um bom dia de trabalho amanhã. Sob o impulso do Espírito Santo, nós iremos a ti, Igreja Santa.